Bom, pessoal, bom dia então, todos e todas. Infelizmente o professor Theo não pôde estar com a gente hoje, mas ele me pediu para vir dar aula em seu lugar, tá certo? É, Bom, então na aula de hoje, o que nós estamos programados para fazer é falar um pouco mais sobre a função summarize, tá? E a função group by. Agora sim nós vamos ver como que a função summarize pode ser muito útil. E se der tempo também, eu ainda pretendo falar sobre análise exploratória de dados. Tá? A gente vai utilizar dados climatológicos para exemplificar. Então, vejam que nesse caso aqui em específico, mais uma vez, eu não vou seguir o protocolo porque eu não vou fazer importação de dados agora, tá certo? O que eu vou fazer, na verdade, é utilizar a própria planilha Iris, que já vem embutida no próprio R, para fazer esses exemplos. Mas vou precisar do pacote Tidyverse, ou dos múltiplos pacotes inclusos no Tidyverse. Deixa eu mudar aqui de lugar. Ok. Nós temos então nossa planilha Iris, já velha conhecida. Tá? Vamos começar mudando essa planilha Iris para Table. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer que Iris TBL recebe... Desculpa, pode ser. Iris TBL recebe TBL DF Iris. Nós vimos esse comando na aula anterior, tá? TBL DF converte uma data frame típica, convencional, em uma data frame do tipo Table, tá? É uma data frame mais moderna. Tá? Posso fazer isso, tá? Em seguida, digamos que eu estou interessado em selecionar somente as linhas, as colunas petal length, petal width e species, tá? Vamos fazer melhor, vamos selecionar somente petal length e species. Então eu poderia fazer iris, tbl, pl, tá? Para indicar que eu estou selecionando somente a petal length, recebe, e agora eu vou fazer, nós já vimos na aula passada, select de iris, tbl, as colunas species e petal length. Ok, feito isso, vamos ver o resultado. Iris, TBL, PL. Tá aqui nossa planilha somente com as duas colunas espécies e petal length. Ok, digamos que agora eu queira modificar petal length para centímetro. Então agora eu vou criar uma nova data frame, Iris, TBL, PL, CM, para indicar que é centímetro, recebe, vou fazer um mutate de Iris, TBL, PL, petal length, vai ser igual a petal length vezes, quero fazer, vamos converter para milímetro, né? Como está em centímetro, vou converter para milímetro multiplicando por 10. Então, na verdade, isso daqui vai ser milímetros. Ok. Bom, e a essa altura você já deve estar se perguntando, mas espera aí, por que tem que colocar esses nomes tão longos nesses objetos que você está criando? Bom, primeiro, veja que eu não quero sobrescrever Iris aqui, Iris recebe, select Iris, assim por diante, porque isso pode gerar uma série de confusão mais à frente. Então eu estou salvando cada etapa intermediária aqui como sendo um objeto com um nome específico, tá certo? Bom, era assim que nós trabalhávamos no R até cerca de 2, 3 anos atrás. Nós tínhamos que criar múltiplas variáveis intermediárias ao longo do processo do script. E era muito fácil ao longo desse processo cometer erros do tipo achar que está se referindo a uma versão da planilha, mas na verdade está se referindo a uma outra versão anterior. Tá? E isso gerava muita confusão. Então, esse tipo de trabalho aqui não é desejável. E felizmente, há cerca de se não me engano, 2 ou 3 anos, inventaram um operador no R chamado de pipe, tá? O operador pipe. Tá? O operador pipe. Tá? Que ele é basicamente porcentagem, maior que e porcentagem. E o modo como esse pipe opera é o seguinte, nós temos sempre aqui no pipe, no segundo, do lado do pipe, nós temos aqui alguma função, tá? Posso chamar de f, tá? Seria uma função qualquer, tá?
essa função toma múltiplos argumentos. Mas o que acontece é que o que tá à esquerda, que aqui eu estou chamando de x, o que está à esquerda desse operador pipe é passado como sendo o primeiro argumento, dessa função f. Então essa é a sintaxe, tá? O que quer que seja resultado aqui dessa expressão antes do pipe, o resultado inteiro dessa expressão antes do pipe, que eu estou chamando simplesmente de x, ele é passado como sendo o primeiro argumento para a função que vem depois do pipe. Então sempre isso. O que vem antes, o resultado do que vem antes do pipe, do que está à esquerda, é passado como o primeiro argumento da função que está à direita desse operador pipe. Tá certo? Por que isso pode ser muito útil? Vamos ver aqui no R agora, na RStudio. Então veja, nessa sequência de operações aqui, se eu quisesse reproduzir exatamente o que eu fiz aqui, sem precisar dessas variáveis intermediárias, eu poderia ter seguido um caminho muito mais simples usando o pipe. Ou seja, primeiro eu começo... O que foi que eu fiz? O primeiro passo dessa sequência aqui de comandos foi converter iris para tableDF. Ou seja, eu quero passar iris como sendo o argumento da função tableDF, não é isso? Então eu vou começar com iris. Essa é a minha primeira expressão, tá? E eu quero passar essa expressão como sendo o primeiro argumento da função que vem à direita desse operador, que nesse caso é tableDF. O resultado dessa operação, tá, é a própria planilha iris, tá, DataFrame iris, convertida para table. Ótimo. Bom, agora veja, isso aqui tudo pode ser tratado como uma expressão. Tá? Então, se eu coloco mais um comando aqui, mais um pipe aqui, toda essa expressão agora, tá, é tratada como uma única expressão que está à direita. Desculpe, à esquerda. Ok? Então, todo o resultado dessa expressão, seja lá o que for, ele vai ser passado agora como o primeiro argumento do que está à direita desse operador. Então, o que nós fizemos depois que nós convertemos table nós convertemos iris em uma table? Nós selecionamos as colunas species e petal length. Foi isso que vocês estão vendo aqui? O primeiro passo foi converter para table. Depois nós selecionamos desse objeto resultante, tá? Dessa table resultante aqui dessa operação, nós selecionamos a coluna species e a coluna petal length. Então, o que nós queremos fazer é pegar o resultado dessa operação, que é a planilha iris convertida para table, e queremos passar como primeiro argumento da função select. Veja, se esse argumento já foi fornecido, se o primeiro argumento já foi fornecido pelo pipe, tá, ok? Ou seja, o primeiro argumento de select foi fornecido por esse operador pipe como sendo o objeto resultante dessa operação aqui. Portanto, eu não preciso mais fornecer o primeiro argumento aqui de maneira explícita. Não preciso nem sequer colocar aqui mais iris ou iris DBL, tá? Por quê? Esse primeiro argumento, que no caso dos verbos do deploy é sempre a data frame sobre a qual você quer operar. Nesse caso aqui, quando eu uso o table, quando eu uso o pipe, eu não preciso mais fornecê-lo, tá? Então, qual é o próximo argumento que eu preciso fornecer? Veja, o primeiro argumento que eu tinha fornecido é a data frame, não preciso fazer mais isso, mas agora eu preciso fornecer os outros argumentos, que é quais são as colunas que eu quero selecionar, tá, ok? Eu quero selecionar species e petal length. Certo? Então, mais uma vez, veja que select é um verbo do deployer. O primeiro argumento que é fornecido para esse verbo é uma data frame, ou uma table, ou alguma coisa do tipo. Tá? É os dados sobre a qual select vai operar. Nesse caso, eu não forneci essa data frame explicitamente. Tá certo? Ao invés disso, eu usei o comando pipe. Tá? Esse comando pipe está pegando a data frame, uma table, resultante dessa expressão inteira, e está passando aqui como primeiro argumento. Por isso eu não forneci essa data frame, tá bom? Mas eu preciso fornecer os demais argumentos, indicando quais colunas eu quero selecionar. Feito isso, ó, veja que o resultado agora é uma data frame, tá? Somente com data tipo table. Eu vou usar data frame, tá? Entendam nesse caso aqui como table, eu vou usar de maneira intercambiável esses dois conceitos. Vocês já sabem a diferença.
Veja que então selecionadas essas duas colunas. Agora, qual foi o outro passo que nós tínhamos feito aqui nesse código? Nós estamos modificando, tá, a coluna petal length, sobrescrevendo essa coluna com ela própria multiplicada por 10. Então, qual é o objeto que nós operamos aqui? Nós fornecemos para mutate. Esse objeto aqui, não é isso? Esse objeto foi resultante dessa operação. Tá ok? Isso significa então que, na verdade, eu quero pegar o resultado de tudo isso daqui, de toda essa operação, e agora passar como argumento para a função mutate. Em razão disso, então, eu vou adicionar mais um pipe aqui. Tá? Ou seja, eu quero pegar tudo que eu já fiz até agora, com essa data frame, e quero passar como sendo argumento agora para a função mutate. Não vou mais fornecer a data frame aqui nesse caso, eu estou usando o pipe para isso. Mas preciso fornecer qual é a operação que eu quero fazer. Eu quero pegar petal length, tá? E quero sobrescrever com ela própria multiplicada por 10. Certo? Então veja que agora nós chegamos exatamente ao mesmo resultado. No R você tem a opção, você não precisa necessariamente colocar isso tudo na mesma linha. Você pode fazer uma quebra aqui, ó. Depois de cada operador pipe, você pode, pelo menos eu acho adequado fazer isso para facilitar a leitura do código, tá? Então eu gosto de sempre, depois do pipe, dar um Enter. Então vamos ler esse comando aqui. Eu sugiro que vocês leiam esse pipe como sendo então, tá certo? Então vamos lá. Esse código está dizendo, comece com a planilha Iris. Então, converta para uma TableDF. Então, selecione a coluna Species e Petal Length. Então, modifique, tá? Mutate, a coluna Petal Length, sendo sobrescrevida por Petal Length vezes 10. Vocês estão vendo como essa sintaxe aqui ela acaba ficando muito mais clara e muito mais simples do que está sendo executado, do que está sendo feito, muito mais simples do que isso daqui, tá? Eu não vou nem mostrar para vocês, mas tem uma outra opção de fazer isso daqui sem precisar de variáveis intermediárias, que seria através de alinhamento de expressões, que é horrível, ninguém consegue ler, tá? Se você der alguma coisa no seu código de errado, você nunca vai conseguir descobrir onde é que está o problema, tá? Já esse formato aqui, ele é muito mais simples, muito mais legível. Então eu pessoalmente, todos os meus códigos, depois que foi inventado, que foi lançada esse operador pipe, eu praticamente reescrevi todos os meus códigos para seguir esse padrão aqui, porque eu acho muito mais legível. E quanto mais simples o seu código, maior é a sua chance de detectar erros, tá certo? De encontrar onde é que estão os erros. Então eu fortemente recomendo que vocês adotem esse tipo de sintaxe aqui, tá certo? Então mais uma vez, nós começamos com a planilha Iris. Veja que nós estamos adicionando passos, tá? Então fizemos essa operação de converter para TableDF, então selecionamos essas duas colunas, então modificamos e poderíamos continuar colocando uma série de comandos aqui, tá certo? O único cuidado que vocês precisam ter, tá, é de lembrar de colocar esses pipes aqui. É esse pipe aqui que está conectando esse comando com os anteriores, tá? Se isso não acontecer, se você esquecer de colocar um desses pipes aqui, o que vai acontecer? Esses três comandos estão conectados, tá? Mas eles terminam aqui. Então o resultado disso daqui vai acabar aqui, ó. Ao tentar executar essa linha aqui, vocês encontrariam um problema. Por quê? Você está chamando a função mutate, mas não está fornecendo o nome da data frame. Tá? Isso é um erro. Por que você não está fornecendo? Porque não tem esse pipe aqui anteriormente, ou você não está fornecendo aqui explicitamente. Tá? Então vamos rodar isso aqui só para a gente ver a diferença. Tá? Vou selecionar. A propósito, se você quiser selecionar mais de uma linha ao mesmo tempo, tá? Você pode selecionar as linhas que você quer executar e Ctrl Enter. Veja que apareceu a mensagem de erro, tá? Indicando que petal length não foi encontrado. Por que ele não encontrou petal length? Tá? Porque ele não sabe nem onde procurar. Então, o problema aqui aconteceu por ter esquecido, propositalmente, mas ter esquecido de ter posto aqui um pipe. Tá? Se nós reexecutarmos, o código funciona perfeitamente. Até aqui tudo bem? Ótimo. Digamos que eu queira fazer um sumário e calcular a média de petal length. Nós vimos isso na aula passada, então o que eu preciso fazer? Bom, simplesmente eu vou adicionar mais um pipe aqui. Tá? Eu quero calcular em cima do que já foi feito anteriormente. E agora eu vou fazer um summarize. Vou chamar de média. Não vou usar acento, tá? Média igual a mean de petal length.
executando isso daqui, observe que nós obtemos aqui que a média é 37,6. Se eu quisesse fazer somente a média da espécie setosa, não sabendo do que nós vamos falar a seguir, qual seria uma opção? Vocês poderiam fazer com o que vocês já sabem. Como é que vocês fariam isso? Bom, o que eu poderia fazer é o seguinte. Ao invés de calcular summarize nos dados inteiros, antes dessa etapa, onde eu calculei aqui a média, eu poderia ter adicionado um filtro. Filter species igual a setosa. Nesse caso agora, vocês vão ver que a média mudou, tá vendo? Por quê? Eu estou calculando a média apenas para a espécie setosa. Tá? Então vocês estão vendo como é conveniente esses pipes aqui? Eu posso, olha, se eu retiro essa linha, tá? Vou explicar para vocês o que eu estou fazendo agora no momento, mas essa linha aqui não está sendo executada. Vou explicar por que em alguns segundos, tá? Mas se eu retiro essa linha e executo o código, eu tenho a média calculada para a planilha inteira. Se eu volto aqui a esse filtro, eu tenho a média calculada apenas para setosa, por exemplo. Então, essa sintaxe aqui do então, ela é muito útil para nós podermos testar diferentes expressões, combinar expressões diferentes. Então, para análise exploratória de dados, esse pipe aqui realmente facilitou drasticamente a vida do analista, tá? Ok, vocês viram que eu coloquei esse jogo da velha aqui, tá? Hashtag. Esse símbolo é utilizado no R para comentários. Ou seja, tudo aquilo que vier após esse hashtag é completamente ignorado pelo R. Eu posso colocar aqui qualquer coisa sem problema, tá? Se eu executar isso daqui, o código vai rodar sem nenhum problema porque ele é desconsiderado. Então isso é muito útil para você comentar o seu próprio código, tá? E eu já recomendo que vocês sempre comentem seus códigos. Isso vai facilitar muito a sua própria vida mais à frente, tá? Assim como também vai facilitar que aqueles que tiverem acesso ao seu código, tá? Eles consigam entender melhor o que você está fazendo. Então eu poderia, por exemplo, colocar uma série de códigos aqui, ó, por exemplo, de comentários, convertendo para table, selecionando as colunas, espécies e petal length, tá? E assim por diante, tá? Uma instrução, uma recomendação, geralmente se recomenda que você não coloque no seu comentário o que você está fazendo, mas sim por que você está fazendo, tá? Então, por exemplo, se você estiver excluindo uma determinada observação da sua data frame, não é um comentário muito útil você dizer que excluindo a observação 10, tá? Porque isso está no próprio código. Quem sabe ler o código sabe que está escrito ali que você está excluindo a observação. Mas o que é mais importante saber é excluindo a observação 10 porque na verdade foi um erro, tá? Ou excluindo a observação 10 porque ela está duplicada, algo desse tipo. Então o código, os comentários, eles são mais úteis para guiar o porquê, qual é a lógica do que você está fazendo, tá? Mas claro, nada impede que você use também para colocar o que está fazendo, tá bom? Bom, então o que vem depois de jogo da velha, ou depois de hashtag, ele é um comentário, isso não é lido pelo R. E isso pode ser útil para desativar linhas em um pipe, tá? Em uma sequência de comandos. Então, por exemplo, se eu coloco um jogo da velha aqui antes desse comando, isso significa que agora ele não é mais interpretado, ele não tem efeito nenhum, tá certo? É a mesma coisa de eu ter feito isso daqui, de eu ter excluído do código, tá bom? Então isso acaba sendo muito útil para, nós vamos ver adiante, o que se chama de debug, tá? Você achar erros no seu código. Então você pode desativar linhas utilizando comentários, tá? Ok, então essa seria uma maneira alternativa de você estar calculando para cada espécie separadamente. Mas uma outra estratégia mais interessante, que nós vamos agora ver com detalhes, é a função group by, tá? Group by, ou seja, agrupar por. Então, digamos que você tem um conjunto de dados, sei lá, que você tem aqui A e A, B e B, tá? Digamos que isso aqui seja tratamento. E aqui você tem a variável x, tá? Que o valor dela vai ser 1, 2,
3, 4, 5, 6, tá? Vamos chamar isso aqui de DF. Tá? Essa data frame aqui seria chamada DF. Então, se eu quero calcular as médias, nós vimos anteriormente que se eu quero calcular a média para essa coluna X, nós faríamos então DF, é isso? Então, e aí nós faríamos um summarize. Summarize, vou chamar de M igual a min de X. Tudo bem? Ok, mas qual seria o resultado disso? Isso aqui estaria operando sobre essa data frame inteira, ou seja, nós obteríamos um único valor de X, tá? Para toda a data frame. Bom, ao invés de seguir essa estratégia, nós podemos usar então essa função group by, tá? Nós podemos fazer então um group by. E aí nós vamos escolher agora qual é a coluna que vai ser utilizada para agrupar a data frame. Nesse caso nós temos tratamento, tá? Tratamento. E em seguida então nós seguimos com o então. Qual que é o efeito desse group by? O que group by vai fazer na verdade é converter essa sua table em múltiplas tables. Uma para cada nível do seu tratamento. Vocês entenderam? Então, na verdade, o que nós tínhamos anteriormente era uma única table, uma única data frame. A partir do momento que nós executarmos esse comando group by e em seguida colocarmos aqui uma coluna dessa data frame, o que vai acontecer é que para cada nível, para cada valor que você tem, tá, nessa coluna da data frame, dessa coluna, o que vai acontecer é que aqueles que têm o mesmo valor vão ser agrupados para formar uma mesma sub-data frame, dessa data frame. Tá? Então eles vão ser agrupados para formar mini data frames dentro da sua data frame mais ampla. E quando então você executa esse comando summarize, ao contrário do que ele fazia antes, ele não vai mais atuar sobre toda a data frame simultaneamente, mas ao invés disso, ele vai atuar sobre cada um dessas sub-data frames geradas a partir dos níveis dessa coluna que você colocou aqui no group by. Então, nesse caso específico, você obteria uma média para essa sub-data frame aqui e uma outra média para essa sub-data frame aqui. Tá certo? Então, vamos ver isso na prática com a RStudio. Então veja agora, nós já temos aqui um código em que nós tínhamos, tá, iris transformada em table, selecionada aqui as colunas de espécies petal-length, nós fizemos uma modificação aqui em petal-length, multiplicando por 10, e em seguida nós aplicamos summarize. Quando nós fizemos isso, nós obtivemos um único valor, tá vendo? Porque isso daqui é uma única data frame. Mas ao invés de ter feito isso, antes do summarize, nós fizéssemos group by species, tá? Só lembrando a vocês, deixa eu me executar só até aqui, para vocês verem o que nós temos então. Nós temos então essa coluna species com 3 espécies, setosa, versicola e virgínica. Vocês lembram isso daqui das explicações anteriores. Então se eu faço agora esse group by species e adiciono aqui esse pipe, tá? Veja que o que está sendo passado como argumento para summarize não é mais iris simplesmente, mas é a função iris dividida em espécies, tá? Ou agrupada em espécies. Então se nós fizermos isso, veja que agora, ao invés de obter um único valor de média, nós obtemos agora uma média para cada espécie, ou seja, uma média para cada nível daquele fator species, que nós colocamos lá na função group by. Tá? E isso então torna a função summarize muito mais útil do que o que nós havíamos visto anteriormente. Tá? Até aqui tudo bem? Ok, eu posso calcular não apenas as médias, mas eu posso calcular, por exemplo, desvio. Então eu vou chamar de desvio, vai ser igual a SD de petal length. Tá? A sintaxe é a mesma que nós já vimos para mutate, ou seja, eu posso colocar não apenas uma, mas múltiplas expressões dentro de summarize, desde que elas estejam separadas aqui por vírgula. Tá? Primeira expressão, vírgula, segunda expressão. Tá? Se nós executarmos isso daqui, veja que agora eu tenho então duas colunas.
média, desvio, tá? Poderia adicionar mais colunas, por exemplo, máximo é igual ao máximo de petal length, e mínimo igual a mínimo de petal length. Tá certo? Então veja que eu posso calcular múltiplos sumários a partir dessa data frame original, agora subdividida por espécies. Tá? Então esse group by é uma função extremamente útil para análise exploratória de dados. Tudo bem? Posso complicar um pouco mais agora? Bom, veja que nós estamos fazendo esses cálculos todos para uma única variável, que é petal length. Tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou omitir esse passo aqui em que eu tinha selecionado apenas petal length. Veja que eu estou aproveitando o mesmo código, tá? Vamos tirar também esse passo aqui, não me interessa mais. Então agora eu estou começando com íris, convertendo para table, agrupando por espécie. E agora eu quero fazer um sumário, tá? Mas eu não quero ter que digitar o nome de cada variável. Eu gostaria que ele calculasse o sumário para todas as variáveis ao mesmo tempo, onde for pertinente, tá? Então, para isso, nós vamos utilizar, ao invés de summarize, nós vamos utilizar a função summarize at. Ela tem uma sintaxe um pouquinho diferente, porque nós precisamos fornecer quais são as variáveis que nós queremos fazer o sumário. Tá? Então, nós vamos fazer vars, abre parênteses, e aqui dentro nós vamos usar exatamente a mesma sintaxe que vocês aprenderam para a função select. Por exemplo, se eu quero selecionar todas as colunas menos a coluna species, eu posso colocar dentro de vars a expressão menos species, ou seja, as variáveis sobre as quais eu quero operar, calculando sumários, são todas exceto species. Tá? É a mesma sintaxe que vocês já aprenderam para a função select. Bom, agora eu preciso fornecer quais são as funções que eu quero calcular. Tá? Eu acredito que eu posso calcular uma única função a princípio. Vamos calcular a média. Tá? Deixa eu ver o que foi que eu fiz de errado. Ah, perdão. Tá. O que ele está me dizendo aqui é o seguinte, me pegou de surpresa aqui. Ele está me dizendo que o objeto espécie não foi encontrado. Por que o objeto espécie não foi encontrado? Porque depois que você fez esse agrupamento por espécie, a variável espécie ela não está mais inclusa nas subdata frames. Então não precisa se preocupar, nesse caso, em excluir a coluna species. Tudo bem? Então eu vou mudar de função. Já que eu não tenho nenhuma coluna que pode ser problemática, eu posso... Vamos fazer o seguinte, vamos pegar então, deixa eu dar uma olhada aqui em íris. Vamos usar uma outra sintaxe então. Perdão pela confusão, mas eu prefiro fazer dessa forma. Tá? A gente vai desenvolvendo o raciocínio ao longo do processo de aprendizado. Tá? Então eu quero começar com sepal length até petal width. Então, para não ter que usar uma outra função, só para manter a mesma sintaxe, eu poderia usar aqui summarize all. Tá? Não quero fazer isso não. Eu vou continuar utilizando vars. E agora eu vou indicar que eu quero ir de sepal.length até petal.width. Tá? E agora eu quero calcular a média. Tá certo? Então veja, a mesma sintaxe que vocês já aprenderam para a função select. Tá? Eu não precisei colocar aqui menos species, como a princípio eu achei que era necessário, porque a species, a partir do momento que eu fiz esse group by, essa coluna species ela não faz parte mais das subdata frames. Tá? Essa variável ela é utilizada para dividir as data frames. Então por isso que eu não precisaria. Tá? Onde é que eu precisaria fazer isso se eu não tivesse feito o group by? Tudo bem? Ok. Bom, então summarize at ela nos permite definir sobre quais variáveis nós queremos aplicar o sumário. E em seguida veja que eu apliquei a função mean. Tá? Então nesse caso aqui eu calculei a média de todas as variáveis aqui que estão entre sepal length e petal width. Tá? Se eu quero calcular mais do que uma única função, mais do que um único sumário, eu posso fazer isso, mas eu tenho que colocar essas funções dentro de uma função especial aqui dessa summarize, tá? Que é a função thumbs. Tá? São várias funções. Então nesse caso eu quero colocar, digamos que eu quero calcular a média e o desvio padrão. Então veja que agora
vai aparecer para cada variável, tá? Sample length média, tá? E sample length SD. Tá certo? Então eu estou calculando aqui simultaneamente a média e o desvio padrão para cada uma dessas variáveis aqui. Então é uma função também muito útil porque ela lhe permite calcular múltiplos sumários para múltiplas colunas simultaneamente. Tá ok? Eu dizia anteriormente, para aqueles que ficaram curiosos, que eu podia também fazer summarize all, tá? Nesse caso aqui ele vai entender que é para calcular esse sumário sobre todas as variáveis. Eu não estou especificando alguma variável em específico. Tudo bem? Bom, eu decidi então ficar por aqui. O nosso próximo tópico ele é relativamente extenso, então é preferível a gente começar um novo vídeo só para tratar a respeito disso. A gente vai ver então na próxima aula sobre análise exploratória de dados com dados dados climatológicos, tá? Então nos vemos no próximo vídeo.